ela vê alguém o quê? Especial. Porque a questão do menino não era externa, mas era o que o menino carregava, que vai fazer com que Joquebede veja algo diferente ali. Mas o interessante, queridas, é que a história de Joquebede, a primeira menção bíblica a respeito dessa mulher chamada Joquebede, ela é feita aqui no livro do Êxodo. Mas a história de Joquebede não começa aqui em Êxodo capítulo 2. Quando a gente vai olhar a palavra de Deus, você pode ler o texto do livro do Gênesis, capítulo 15. Você vai ver que o Senhor ele vai falar com Abraão acerca do grande povo, da grande nação, que Deus havia prometido a ele como descendência. E o Senhor vai pontuar algumas coisas muito claras e muito diretas para Abraão entender o que ia acontecer no futuro. Ele diz, você vai ter uma grande nação, mas essa nação ela vai ficar subjugada, ela vai ser oprimida, ela vai ser escravizada em terra estrangeira. E tem um tempo determinado, esse tempo são 400 anos. O Senhor vai dizer, vão ser 4 gerações que vão estar debaixo desse jugo de escravidão. E nesse momento onde o Senhor verbaliza, onde o Senhor libera a palavra, a história de Joquebede também estava sendo escrita. A história dela não começa aqui, no momento em que a Bíblia cita o nome dela, mas a história de Joquebede, ela foi traçada no momento em que Deus falou que o povo iria ser escravizado durante 400 anos. E falando sobre construção, eu quero que você entenda que Joquebede, quando o texto cita o nome dela, ela está vivendo a construção de algo que na verdade não foi ela que cavou. Joquebede vive algo que foi cavado lá atrás pelos seus ancestrais. Joquebede está vivendo um processo que já tinha sido determinado por Deus há anos atrás, descendências atrás. E aqui já tem algo interessante sobre a questão das construções que nós precisamos entender. Nós vamos falar de alguns tipos de construção. E a primeira construção que eu quero falar com você é aquela que não foi você que fez. Porque nós somos construídas através de processos que não dependem só da gente. Você é construída por aquilo que você viveu, a família onde você nasceu, os pais que você teve, que cuidou de você, as pessoas que te cercavam, o cenário onde você viveu, tudo aquilo que a gente vive desde a nossa infância até a nossa idade de maturidade vai dizer e vai ajudar a formar quem nós somos, a construir em nós a nossa identidade, a construir em nós a nossa personalidade, a construir em nós até gostos. Você pode ver, por exemplo, que se você olhar a comida asiática, quando eu olho eles comendo uns grilos, umas baratas, eu tenho um negócio dentro de mim. Por quê? Porque a minha construção foi diferente, os meus atos diferentes, meus costumes diferentes, mas para eles é algo maravilhoso. Ilustrando para você entender que tudo aquilo que a gente vive em toda rota, todo trajeto, toda a nossa história tem a ver com quem nós somos no presente, no agora. A nossa vida ela não é construída no estalo. Quando você olha para trás, desde a sua infância, das suas memórias, você vai ver quantas coisas você viveu e como essas experiências que você teve no decorrer da sua vida te forjaram e fizeram de você o que você é. Então, na verdade, quando a gente olha a história de Joquebede, não começa em Êxodo capítulo 2, mas começou muito antes, porque a gente entende que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Então, quando o Senhor verbaliza e lança a palavra, ela já se tornou viva, ela já tem força própria, e no momento devido ela vai se cumprir. Não importa o que aconteça. A Bíblia vai seguir contando para você toda a história que é conhecida bastante. Vamos narrar rapidinho para a gente chegar no Joquebede aqui melhor. A Bíblia vai dizer que vão surgir as gerações dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó vai ter filhos, né? Vai ter um filho, José, que vai dar uma túnica talar para ele. José era o filho a quem Jacó mais amava. Você conhece a história que os irmãos vão ter inveja de José, vão colocá-lo no poço. Do poço ele é vendido para uma caravana de ismaelitas que vai fazer com que ele chegue dentro do Egito. Chegando no Egito, José ele vai servir ali como servo de Potifar, vai passar pelos processos de prisão, né? Tudo que você já conhece, para então ele se tornar, no final das contas, governador.
E acontece que José, ele era um homem que ele tinha a estima do rei. Porque o rei reconheceu que ele tinha um Deus soberano. O rei reconheceu que o Senhor era com ele. E reconheceu também a autoridade que o próprio Deus tinha dado para que José exercesse a função que ele veio a exercer como governador. Então José, ele era um homem que tinha a estima do rei. Tanto que José vai chegar para o rei e vai pedir uma terra específica para sua família. Ele vai dizer assim: olha, rei, dá para minha família a terra de Gósen. Porque ele sabia que Gósen era uma terra boa. E entre alguns outros motivos que ele tinha para isso, ele vai pedir ao rei e o rei vai dar. E a gente sabe que José vai trazer então toda a sua família para dentro do Egito. Mas ainda não é escravidão, ainda não tem problema, ainda não tem dificuldade. Pelo contrário, eles estão fugindo da fome, estão bem amparados, estão bem alimentados, tem terra boa, terra fértil, está tudo meio que favorável ali naquele momento. Mas esse favor de Deus para essa fase é simplesmente para que a fase que ele tinha falado, que o Senhor tinha falado a Abraão, viesse a se cumprir. Então a gente entra no livro do Êxodo e a Bíblia vai dizer que surge um novo faraó que não havia conhecido José. Quem é José? De onde ele veio? O que José fez? Quem é esse homem? Não tem conhecimento, ele não sabe quem é, ele não teve contato com José, ele não teve experiências acerca de José. E ele vai olhar o povo que José trouxe anos atrás, e olhando para o povo, ele vai dizer assim: esse povo é complicado, porque esse povo é numeroso, esse povo é muito grande. E para você entender, o poder da época era a quantidade de gente, a quantidade de terra, a quantidade de pessoas, ela fazia de uma família alguém poderoso. E a família de Israel se tornar agora uma família poderosa. O povo de Israel, chamados aqui de hebreus, eles são um povo forte, um povo poderoso, um povo em grande quantidade. E o rei vai pensar: o dia que algum outro reino se opor contra mim, eles vão se unir, vão fazer uma rebelião, eles são muitos, a gente perde. Então o que a gente faz agora? Já sei, vamos oprimir o povo. Vamos oprimir, vamos dar carga de trabalho, vamos colocar peso em cima deles, para que eles então não consigam mais ser um povo que reproduz tanto, né? Um povo que não cresce mais tanto, um povo que não tem vigor, um povo que não tem força. Mas você conhece o texto bíblico, a Bíblia diz que quanto mais o povo era oprimido, mais ele crescia. Glória a Deus. Então o povo é oprimido, mas o povo cresce. O povo é oprimido, mas eles continuam vigorosos. O povo é oprimido, mas eles continuam cumprindo aquilo que o Senhor tinha dito a Abraão: Abraão, eu farei de você uma grande nação. Agora chega num ponto onde o rei tem estratégias diferentes. A opressão não deu certo, então ele vai agora tentar chamar parteiras para matar os bebês quando nascem, mas também não deu certo, porque ainda assim as parteiras vão dizer: olha, elas não são igual às egípcias, quando a gente chega o neném saiu, o negócio é diferente. E Faraó não estava entendendo ainda, e ele vai ter outra estratégia. Vai dizer: então pega os bebês, joga no Nilo, vamos matar todo homem, todo menino do sexo masculino. Há quem diga, alguns estudiosos vão dizer que Faraó, um dos magos de Faraó, tinha tido uma revelação, uma visão de que surgiria no meio do povo um menino que seria o libertador. Flávio José fala um pouco sobre isso, mas eu quero me ater aqui ao que o texto bíblico vai dizer. Vai dizer que ele quer matar e que ele tem ali algo contra o povo, mas esse algo, na verdade, se você for ver, é medo, é pavor, é medo do que esse povo, que era povo de Deus, poderia fazer. Era medo porque o povo era escravo, mas era escravo debaixo da autoridade de Deus. Era medo porque o povo era escravo, mas a soberania de quem era dono verdadeiro não morreu, desde que então eles estavam debaixo do jugo de Faraó. Faraó tinha medo. E a Bíblia vai começar a narrar que tinha uma mulher chamada Joquebede. Ela vai se casar com um homem da mesma tribo que ela, um homem da tribo de Levi, e ela vai ter um filho. O interessante é que essa mulher já tinha tido 2 outros filhos. Nasce o primeiro filho, Arão. Vamos ilustrar Arão nascendo. Vou chamar de Arão de Miriam. Arão e Miriam. Amém? Nasceu Arão. Arão nasceu. Joquebede olha, escravo. Passa o período, Joquebede vai gerar. Quando nasce, ela olha Miriam, escrava. E agora está grávida de novo. De novo. Terceira vez. Mas a Bíblia diz que acontece uma coisa diferente. Quando ela olha para o terceiro bebê, ela gera, ele nasce. Quando ela olha, ela diz: escravo? Ué,
mas não era escravo. Não nasceu debaixo do jugo da escravidão. Não era o mesmo ambiente. A circunstância não era a mesma. Mas a visão era diferente. Porque ele era especial. E daqui a gente vê um tipo diferente de construção. Porque nós temos uma tendência muito interessante, principalmente nós mulheres. Se você chegar para uma mulher e você perguntar para a mulher, por exemplo, ela falar da Jaqueline. Vou chamar de Jaque, eu tenho intimidade que Jaque me viu pequena, arrastando chinelo, né, Jaque? Então, se eu perguntar aqui, de repente, para a irmã e falar assim, o que você acha da Jaque? Ela vai falar, Jaque é linda. Aí eu vou perguntar à pastora que deu aqui um grande testemunho, o que a senhora vai dizer da Jaque? Ela é linda. Eu vou olhar para a Jaque e vou dizer, a Jaque é linda, mas se eu perguntar, ela vai olhar para mim e ela pode dizer assim, eu não sou linda, linda é você. Vamos entender essa ilustração aqui, vamos entender. Se você olhar para mim, você pode dizer, ela é legal. Não, ela é uma pessoa maravilhosa. Não, poxa, ela é bacana. Mas de repente, se você me perguntar, eu posso dizer para você, não é bem assim. Por quê? Porque a gente vê tudo de bom no outro, mas é difícil ver algo de bom em nós. É verdade. Joquebede, ela tinha tido 2 filhos, mas ela não consegue olhar para o que ela tem numa ótica diferente. E muitas vezes a ótica com a qual nós olhamos aquilo que somos e temos faz parte de uma construção muito antiga. Às vezes faz parte de um pai e de uma mãe que disse a vida inteira para você que você não vai ser nada. Às vezes faz parte de um casamento que já foi falido ou que está prestes a falir. Às vezes faz parte de uma dificuldade que surgiu no meio do seu caminho, que você não acredita que você tenha potencial para vencer. Às vezes a dificuldade do olhar está no cenário que você fala, há tantos anos eu estou passando nesse processo, e você não acredita mais que você tem uma promessa da parte de Deus. Às vezes você olha para a construção da sua família e você diz assim, minha avó casou, não ficou. Minha tia casou, separou. Minha outra tia não ficou. Fulano não ficou. Meu casamento eu não vou nem casar. Porque se chegar em mim, não vai dar certo. O filho de fulano morreu na droga. O filho da minha tia morreu no tráfico. Minha mãe teve um filho que morreu, meu irmão. Fulano teve na história. Eu não vou ter filho. Porque se eu tiver, o meu vai morrer do mesmo jeito. E a gente carrega essas construções para a nossa vida. E adere isso para nós como se isso fosse nosso. É interessante que todo mundo tem uma construção, irmãos. Todo mundo tem uma construção de história. Você pode reparar, às vezes, quando você olha uma mulher muito forte, muito posicionada, muito guerreira, senta para conversar para ver a construção de história que ela tem, que você vai chorar algum ponto. Às vezes a gente acha até a irmã meio rígida, fulano tá lá. Mas vai sentar com ela e vai ver a construção de história daquilo que ela passou, para você entender que casca é essa que ela carrega. Porque nada vem do acaso, tudo é uma construção. Joquebede viu a avó escrava. Ela vai olhar para a mãe, ela vai ver uma escrava. E quando ela olha o seu primeiro filho, o que ela vai dizer? O que ela vai contemplar? É um escravo. A construção que você teve na sua vida até o encontro com Jesus precisa ser desfeita. Vou abrir um parêntese aqui para a gente falar de um homem chamado Nicodemos, para você entender uma coisa. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era um homem importante. Ele era membro do Sinédrio, que era lá como se fosse um tribunal, sabe? Ele era muito importante. Alguns dizem até que ele era professor. Nicodemos vai ouvir falar de Jesus. E ele não era qualquer pessoa. Ele era instruído na lei desde pequeno. Ele era alguém que tinha entendimento da lei, daquilo que estava escrito. Mas Nicodemos, ele quer encontrar com Jesus. Ele vai encontrar com Jesus de noite, alguns julgam, né? Não quer ser visto com Jesus. Mas pode ser também porque ele não queria prejudicar o ministério de Jesus, mas ele queria saber quem ele era. Será que é ele, o Cristo? Quem é esse homem? É profeta? É o quê?
quem? Preciso saber quem ele é. E Nicodemos vai se encontrar com Jesus na madrugada. Nicodemos tem uma vestimenta diferente. Nicodemos tem um conhecimento diferente. Nicodemos tem uma oratória diferente. Nicodemos é todo diferente, porque ele foi criado para ser diferente. Nicodemos era fariseu, tinha conhecimento, ali eles guardavam muito bem a lei. E quando ele senta com o mestre, achando que vai vir algo sobrenatural, o Senhor vai falar para ele assim: é necessário nascer de novo. Mas e tudo de conteúdo que Nicodemos aprendeu, que ele tinha? Não era a Bíblia? Era. Nicodemos aprendeu da Torá. Nicodemos tinha conhecimento da letra. Mas quando a gente encontra com Jesus de fato, toda a construção tem que ficar para trás. Porque nós precisamos nascer de novo. E por que eu estou falando para vocês nascer de novo? Porque nós não estamos falando de reconstrução. A reconstrução, se você for pesquisar a palavra, ela vai ter base na mesma origem, na mesma coisa, no mesmo alicerce. Reconstruir é fazer de novo igual. Amém? Amém? Eu vou reconstruir, vou fazer novamente da mesma forma. Agora, quando você fala de construção, significa começar do nada. Começar do zero. Nicodemos vai falar: ué, mas eu tenho que entrar para a barriga da minha mãe? E o que o Senhor está falando para ele é: não, você tem que começar a construir. Você precisa começar. Aleluia, Deus. Mas e tudo aquilo que aconteceu, aquilo que passou, aquilo que disseram, aquilo morre aqui, porque daqui por diante é começo, é construção mais uma vez. Carol, o que você quer dizer com isso? Eu sei que tem muitas mulheres de Deus aqui, mas que estão agarradas nas construções que fizeram por você, nas decisões que outras pessoas tomaram, ou no erro que você teve que você não consegue abandonar nunca. Sabe aquela pessoa que nunca consegue progredir porque fica amarrada em alguma coisa que deixou passar no passado? Mas eu era, mas eu fazia, mas eu tinha, mas eu... Irmão, nasce de novo e encontra com Jesus para começar a viver. Mas a minha mãe disse, mas o meu pai me abandonou, mas fulano falou. Constrói uma nova história a partir de um alicerce sólido que se chama Jesus Cristo, o Nazareno, porque ele tem história para você. Enquanto a tua visão for de escravo, escravo do que? Da circunstância, das construções passadas, não tem como você viver a plenitude daquilo que Deus sonhou para você. Abre mão para começar a construir uma história com o Senhor. Entenda que algo dentro de Joquebede teve que mudar. E quando algo dentro dela mudou, a mudança foi externalizada. E a mudança externalizada nasceu, cresceu, desenvolveu, aprendeu com o Senhor, foi. Mas quando voltou para a autoridade para libertar toda aquela nação. Joquebede, larga a construção de escravo para viver aquilo que Deus sonhou para você. Carol, mas eu tô anos na presença, mas às vezes é amarga. Eu tô anos, mas às vezes não larga. A história do passado te oprime. Meu Deus! Ah, Carol, mas eu estou anos, mas não libera perdão. Eu tô anos, mas eu odeio os meus pais. Eu estou há anos, mas eu não presto pra nada, eu não sirvo pra nada. Deus não me ama, Deus não me quer. Ele liberou pra você tudo o que você precisa para essa construção na cruz do Calvário. Você pode olhar para você e dizer: eu não tenho nada. Não precisa, porque cada gota de sangue derramado te habilita e te outorga a largar tudo que ficou para trás para viver algo novo de Deus. Caramba, mas eu já tentei uma vez, não deu certo. Tentei duas, não deu certo. Tentei três, não deu certo. Estou tentando até hoje. Te agarra com Jesus e vai caminhando. Aleluia. Porque construção leva tempo. Construção não é feita da noite para o dia.
E eu vou dizer pra você que eu não falo isso pra você com olhos de quem julga. Sabe por quê? Porque não é fácil abrir mão daquilo que a gente construiu nossa vida inteira. Às vezes somos... Vou falar um pouco de mim pra vocês. Fala um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. É ruim quando tem gente assim, né? Conhece nosso passado, gente, é triste. Porque tu vai falando, ela vai falando... né? Tu conta um pouquinho... que é logo já, né? Misericórdia. Mas eu precisei passar por uma construção novamente no Senhor. Novamente. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas... eu sempre fui uma pessoa extremamente grossa. E deixa eu te falar uma coisa, dica de amiga. Sinceridade nem sempre é sinceridade, às vezes é falta de educação. Nem sempre. Pega essa dica. Pega a hashtag fica a dica. Às vezes é lá os que precisamos ser lapidar. Irmão, eu fui muito grossa a minha vida inteira. Sempre. Eu tenho 27 anos, vou fazer 28 mês que vem. Você pode fazer, mas tem muita história, irmão. É tanto negócio, é tanta coisa, é 4 filhos, só pra tu entender um pouco. 4 filhos, irmão. Tem um negócio assim, a história é longa, irmão. Olha só Jesus na minha vida, olha, já queria ele vira pra lá. Já queria lembrar dos meus tempos antigos também. Irmãos, e se você sentasse pra eu te contar um pouco da minha história, você ia entender o que me fez ser daquele jeito ríspida. Na minha cara tinha sempre um cai fora, sabe? Você chega a se aproximar, tem uma irmã que eu amo, que é minha amiguinha. Eu amo minha amiguinha. E ela é toda espalhafatosa. Sabe? Ela tem 60 e tantos, mas ela tem espírito de garotinha. Garotinha no sentido de assim, de alegria. E ela chegava, filha, paz do Senhor. Eu falava, paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Sabe? Cai fora, vaza. Sempre assim. Rafaela, lembra? Rafaela. E, irmãos, eu tive que passar muitos processos com o Senhor para entender que aquela minha armadura já não cabia mais no corpo que encontrou com o Senhor Jesus. Eu não estou falando que você tem que ser mole. Eu não estou falando que você tem que ser chorona, tem que virar. Ai, sabe, Ana Paula Valadão, amo ela. Mas quando ela começa a falar, meu marido não estava. Eu falo, Senhor, os meus filhos, glória a Deus, não é pra mim, Senhor, eu não sou assim. Deus não quer que você mude a personalidade que você é, mas que você seja diferente em sua estrutura. Por quê? Porque as marcas da vida não podem dizer quem nós somos. O nosso encontro com Cristo tem que dizer quem nós somos. E quem Cristo diz que você é? Cristo diz que você foi chamada, foi escolhida, foi comprada com alto preço. Cristo, Ele morreu para que você tivesse esperança de futuro. E não é um futuro terreno só não, querido. É um futuro eterno. Ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano do Senhor para mim e para você, Ele não diz respeito só a essa vida que é passageira, não. Sabe, a gente vê aí como é que se fala o negócio da vida? Expectativa de vida do brasileiro, 70, 75, nem sei. Aí você olha e fala, meu Deus, faz as contas, quanto é que falta por 75, às vezes falta 30, às vezes falta 20, está acabando. Mas Deus nos criou não só para essa vida, mas para a eternidade. E tem coisas que se você não abrir mão, impede a tua vida eterna. Tem coisas que não vão nem impedir que você entre, mas vai impedir que você tenha uma vida plena no Senhor. E Deus não nos chamou para permanecermos escravizadas. Deus não nos chamou, você quer entender uma coisa? A minha atitude sempre foi tão ríspida e grosseira que me impedia de viver entre amigas. Eu não tinha amigas. Eu era solteira, solitária e não preciso de ninguém. Mentira, você precisa. Fica doente. Fica doente, depois tu me fala. Lá em casa eu tenho a comitiva dos 4. Fico doente, Samuel reúne a tropa e fala, mamãe tá doente, vamos arrumar a casa. E um varre e o outro lava. Ele faz a comida, fogão fica, irmão. Parece que, olha, fez a comida para 5 milhões de pessoas. Porque tem arroz no chão, arroz na parede, arroz e é óleo. E é um negócio, mas ele montou a comitiva e eu estou cuidada. Por quê? Porque eu tenho eles. Ei, querida, não se prive de viver em família por causa de construções erradas. Não se prive de viver em amizade por causa de construções erradas. Não se prive de viver em igreja por causa de coisas que te fizeram há tempos atrás. Larga a construção antiga, agarra o novo. Eis que faço coisas novas para você. Novas construções. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Vai sentar igual Nicodemos com o papai. Porque às vezes nós achamos que precisamos de tanta coisa, não é verdade? Às vezes a gente pensa assim, eu preciso de um marido para ser feliz. Eu pensava, irmão, que eu ia casar. Preciso casar.
chata. Vou casar, vou ser feliz. Casa, irmão, 5 dias depois, vem a magreza, a lágrima, a opressão. Oh, Jesus. Aí você pode pensar, eu preciso de um filho para me ser feliz. Ah, não, eu preciso daquela casa, eu preciso daquela faculdade. Eu não estou dizendo que você não possa ter nada disso. Mas de repente, se você sentasse hoje com o teu Senhor e Ele te olhasse, porque eu não vejo o Senhor olhando e falando para ele, você tem que nascer de novo. Não. Eu vejo assim, olha aqui para mim, irmãos. Eu vejo Jesus assim, olhando. E tá lá Nicodemos, né? Ah, o que eu vou ouvir dele? Ah, quem é esse? Cadê ele? E Jesus olhando para ele e falando, você tem que nascer de novo. O que eu preciso, Senhor? Quais são as palavras poderosas desse mestre? Que mistério tem esse mestre que carrega multidões ao seu redor? Tem que nascer de novo. Aleluia, Deus! Entenda que o nascer de novo não fala, não restringe a pecado. Às vezes somos ignorantes. Achamos que largamos o pecado, não estamos na prática antiga, mas a vida é amarrada em certas áreas. Jesus não consegue entrar para arrancar de você aquilo que está no íntimo do teu ser, para te dar uma trajetória de vida nova. Vive uma vida diferente, vai até o culto, levantou a mão, mas tem que nascer de novo. Aleluia! Ei, não coloque o Senhor numa caixinha. Não diga para Ele que Ele não pode desconstruir as palavras de maldição que você recebeu sua vida toda. Não, querido. Não diga que Ele não pode entrar e transformar o caráter do seu marido, porque Ele pode transformar o do meu. É verdade. Não diga que Ele não pode fazer, irmãos. Eu não queria ter filho de jeito nenhum. Eu falei, não vou ter filho, não quero criança, não quero criança, não quero criança. Hoje eu sento com os meus filhos ao redor, sabe? E para contar as histórias da Bíblia. E às vezes você pergunta assim, por exemplo, qual era o nome da irmã de Moisés? Aí eles chegam. Aí você pergunta pra menor, aí ela fala, Jaqueline! Qualquer nome que não esteja na Bíblia. E você ri. Aí conta de novo a mesma história. Você tá entendendo? O Senhor faz a estéril ser mãe de filhos. O Senhor faz a mulher sem perspectiva habitar em meio de família. O Senhor faz você que foi amaldiçoada, rejeitada, oprimida, destratada, a ter um pai que te cuida. Deuteronômio vai dizer que a diferença entre o povo de Deus e os outros povos é que eles tinham um Deus zeloso. Você pode pensar, não, mas eu não tenho ninguém por mim. Ele é o Deus zeloso. Ele vai dizer para Israel, pela boca do profeta Jeremias, eu passei pela estrada e eu te vi, Israel. Tu eras menina abandonada. Ninguém te enfaixou, ninguém te lavou, mas eu te vi à beira da estrada. Que nos vê. Você conhece a história de Agar? Agar, ela foi uma escrava egípcia adquirida pela família de Abraão. Quando Abraão peregrinou no Egito, ele foi fugir da fome, peregrinou no Egito, voltou com Agar, entre outras coisas mais. Você conhece a história? Agar, ela serva de Sarai. Sarai tem uma mente brilhante feminina, porque as mulheres têm uma mente brilhante. E aí Sarai vai lá e fala, Agar, meu marido, estéril, sai que eu vou fazer. Abraão, já esquematizei o negócio, tu vai lá, deita com a Agar, atenda com a Agar, vai ter filho, tererê, tererê, e eu vou gerar através do ventre de Agar. A Bíblia vai dizer que Agar, ela vai fugir. Chega um ponto mais à frente na história que ela foge, porque Sara vai mostrar pra ela quem era a dona da casa. Vai espizinhar, vai maltratar, vai pisar. E ela tinha alguém no ventre. A Bíblia diz que ela sai, foge pro deserto. Aí vai chegar um anjo do lado dela. Aí engraçado que
Eu vejo da mesma forma como eu vi o Senhor falando com Nicodemos. Agar está lá, né? Com o neném na barriga, sentada. O anjo aparece e vai dizer: Agar, de onde vens? Para onde vais? Volta para casa da tua senhora, porque você tem lugar para você. Agar vai ter experiências com Deus, vai ter a segunda experiência quando ela é mandada para fora. E ela vai descobrir que existe um Deus que a vê. Até então Agar, ela conhecia o Deus de Abraão. Assim como Isaac, por um tempo, vai conhecer o Deus de seu pai. Até que ele tivesse as próprias experiências, é o Deus de meu pai Abraão. E Agar vai conhecer agora Deus pelos seus olhos. E ela vai dizer: Ele é o Deus que me vê. E certa feita eu estava conversando com um jovem que ele se desviou, tá vivendo aí no mundo de meu Deus. E toda vez que você conversa com ele, ele fala: mas meu pai fez isso, mas a minha mãe, mas ele fulano, mas meu pai, mas ele, a minha mãe, mas ele. E eu falei pra ele: ok, mas e o seu Deus? Porque você está falando do relacionamento dos seus pais com Deus. Seus pais podem ter falhado, mas e o seu relacionamento com Deus? Porque se você conhece quem Ele é, a tua base não é o relacionamento da sua família, é o seu com Deus. Se você conhece Deus, como Agar disse, Ele é o Deus que me vê. É como se ela visse assim, Deus com Abraão. Aí ela está no deserto chorando, ele vai morrer, deu ruim. Aí o que ele fez? Agar. A perspectiva de Agar era que existia um Deus que só olhava por Abraão. E ela vai descobrir o Deus que a vê no meio das suas dificuldades e necessidades. Ei, querida, você tem um Deus que te vê, que não deixou de te enxergar nem nos piores processos da sua vida, que não deixou de te enxergar nem naquele dia. Sabe aquele dia que a gente dorme chorando, nem viu que dormiu, acorda que o olho nem abre, só Jesus na causa? Sabe, nesse dia o Senhor também te viu. O nosso Deus, Ele é Deus de monte. Eu quero figurar os montes para você. Monte, lugares altos. Vou figurar. Quando a gente anda por cima, Ele é Deus. Sabe o que é vale? Vale não é chão comum não, irmão. Vale é negócio profundo. É como se a queda fosse brusca. Tu tá, pá! Tá entendendo? Vale é lugar profundo. Vale é lugar de difícil acesso. Quando você passa por lá, Ele também é Deus dos vales. Ele é o Deus que nos vê. E o Senhor te trouxe aqui para que você tenha uma perspectiva diferente a respeito de construções. E eu vou te dizer que você pode estar 30 anos na presença de Deus como eu estou há 27. Mas eu conheci o Deus dos meus pais. E nossos pais não são perfeitos muitas vezes. Às vezes a gente olha uma falha do pai, a gente não quer Deus por causa do pai, ou por causa da mãe, ou porque alguma coisa aconteceu. Eu levei muito tempo para conhecer o Deus que eu sirvo, o meu Deus. A construir algo com o meu Senhor. E eu vou te dizer, a construção aqui é diferente, porque quem constrói não é você. Aqui você é o solo sobre o qual é construído. E para construir tem que cavar sapata. Nós estamos numa obra lá, irmão, 12 colunas de sapata. Olha, irmão, pensa num barro duro, pensa num negócio complicado, irmão. E esse irmão reveza, e um cava um buraco, vem outro irmão, e cabe o buraco, e cava. E quando a gente vai ver, os irmãos estão dentro do buraco, ainda tem parte para cima. Tá entendendo? Por quê? Porque a obra é grande. Quanto maior a obra, maior tem que ser o alicerce, o fundamento. E quem é o Senhor? O Senhor, irmão, Ele é especialista, Ele é carpinteiro. Deixa eu falar um título do Senhor que a gente não está muito acostumado a ouvir, porque a gente ouve que Ele é Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus que cura, general de batalha, general de guerra. Ele é. Quando você lê em Hebreus capítulo 11, diz que Ele é arquiteto e fundador da cidade para a qual Abraão caminhava para conquistar. Arquiteto e fundador. E quem é o alicerce?
O Senhor Jesus vai dizer, aleluia, no livro de Lucas, eu até anotei a referência para não te falar. Lucas capítulo 6, dos versos 46 e 47, ele vai estar falando sobre os fundamentos. E na versão que eu li para você no meu telefone, que é contemporânea, vai dizer, as minhas palavras não são meros adornos, adereços. Não é algo que você pega hoje, com toda aquela tua construção, pendura, segue e fala, está tudo bem. Não! Ele diz, elas são alicerce, fundamento para você. É arrancar o que foi construído no passado, pegar as palavras do mestre e se deixar estabelecer um fundamento de profundidade com ele. Porque quando tem fundamento estabelecido, minha irmã, não vou falar para você que a tua vida vai virar mar de rosa, não. Mas se o inimigo se levanta por 7 caminhos ele fugirá. A tua casa pode estar bagunça que for, mas quando você entender quem é o Senhor, a obra que ele tem na sua vida, que a sua construção é diferente, a casa do fulano cai, a de ciclano, do primo, do parente, de 10 gerações, a minha não! Porque eu tenho alicerce no Senhor. A minha construção é diferente, os meus filhos não morrerão sem antes eu contemplar a graça de Deus sobre a minha família. A disposição para construir, você não precisa, porque quem constrói é Ele. É para aguentar enquanto Ele cava, enquanto Ele vai colocando a ferragem em você, enquanto Ele mexe o alicerce. E se não tiver bom, cava mais pro lado um pouquinho, e mexe ali, e mexe aqui, e mexe lá, e coloca fundamentos para que você viva o que Ele tem para você. O apóstolo Paulo fala sobre alguns fundamentos. Sabe quais? Ele diz que não se deve estabelecer outro fundamento que não Cristo Jesus. Ele fala sobre o fundamento. Sabe por quê, querida? Quantas pessoas vocês veem que às vezes elas vêm para a casa do Senhor e ao invés do primeiro vento vai embora? Só que não é uma crítica, mas às vezes não conseguiu. Você entende? Às vezes a tendência ela fala, meu Deus do céu, mas às vezes a bicha é frouxa. O negocinho desce, você sabe lá qual é a estrutura dela? Você sabe qual é a sua. E às vezes ainda não tem. O apóstolo Paulo vai dizer que não pode existir outro alicerce. Por quê? Porque alicerce, irmãos, ele demanda força para segurar o que é construído em cima. Mas vamos voltar para Joquebede já. Força para aguentar o que vem em cima. Você começou a caminhar. Você sabe quando você começa a campanha de oração? Que tu fala, é hoje, demônio. Vai cair tudo. Tu olha pro marido e fala, é hoje, raça. Já te vi. Irmão, eu cheguei em casa assim várias vezes. Não deu certo. Porque a gente acha que nós estamos, né? Que é nós e não é Deus. E às vezes quem precisa trabalhar primeiro é você, irmão. Às vezes não é nem o homem. Às vezes se tu trabalha, uma vira seda. Se o negócio contigo melhor, tu olha e fala, Jesus, onde foi transformação? Quando ele foi em tu. Teu olho mudou, quando tu olhou, pá, já era diferente. Entendeu? Mistério. E aí, irmãos, a gente vai e começa. Aí tu começa a primeira semana de oração. Fogo puro. Oração. Tu fala, é agora. Tu vai segunda semana, o negócio fica estreito. Tu fala, meu Deus, o que está acontecendo? O pau quebra. E as crianças ficam doidas. Corre pra cá, brigou, bateu, puxou meu cabelo, é uma loucura. E fica doente, nariz escorre, garganta inflama, vai pra UPA, não tem médico aqui, vai pra outra. E corre não sei o que, a professora chama na escola. E não sei o que, tu fala com o marido não entende, o marido fala chinês, tu fala japonês, o que tá acontecendo? Tu vai pro culto, e meu Deus do céu, a tribulação não deixa nem tu adorar. E o negócio tá escrito quando tu fala assim, que tu vai orar, tu fala assim, eu vou dormir, porque não é possível, o corpo já tá cansado. Já não aguenta. Você tá entendendo? A construção precisa de um alicerce. Sabe por quê? Porque quando a gente determina no Senhor alguma coisa, irmão. Eu não sei se as irmãs conhecem, existe um autor chamado A.W. Tozer. Ele é um pastor americano. Gosto muito. E ele fala assim, se você não quer lutas, se você não quer problemas,